Graça e paz a todos, meu nome é Adriano Canindé e você está em mais um vídeo do Manual do Autor Cristão. Pessoal, eu queria falar um pouco a respeito da origem do homem, certo? Nós sabemos que nós estamos num mundo criado por palavras, ou pela palavra de Deus, e esse mundo, além de ter sido criado pela palavra de Deus, ele é governado por meio de palavras. Então, tudo que somos, temos e podemos tem origem em palavras. E o fato é que existem apenas duas fontes nesse mundo de palavras ou de conhecimento. Existe Deus e a sua palavra, e existe Satanás e as suas mentiras. Então, tudo que vai contra aquilo que Deus disse veio de Satanás e de seus demônios. Então, irmãos, nós só temos duas palavras, duas fontes de palavras que vão determinar a vida humana ou vão oferecer para você caminhos, possibilidades. Então, Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e tenha vida abundante, para que você tenha uma vida maravilhosa, para que você seja suprido em todas as áreas, para que você não tenha falta de nada. Atos 10:38 diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, sabendo que nós temos apenas duas fontes de palavras, duas fontes que determinam a vida humana, você precisa escolher. Você precisa determinar em quais palavras você vai acreditar. De quem são as palavras que você acredita? Em quais palavras você vai colocar sua confiança? Em quais palavras você vai confiar? Nós sempre vivemos com base em relatórios, em diagnósticos. Então, sempre alguém vai tentar dizer alguma coisa. Então, essas palavras estão em linha com a palavra de Deus? Essas informações estão de acordo com aquilo que Deus diz a seu respeito? Você sabe aquilo que Deus diz a seu respeito? Se você não sabe, fica o convite. Venha para o Rema. Venha conhecer o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Nós temos um aqui na cidade de Nova Iguaçu que é maravilhoso. Fica na rua Capitão Edmundo Soares, número 35, no bairro do K11. Então, se você ainda não conhece o Centro de Treinamento Bíblico Rema, não perca essa oportunidade, isso vai mudar a sua vida. Voltando ao assunto. Então, nós estamos conectados à dimensão do dizer. O ser humano está totalmente conectado à dimensão da fala, ou daquilo que diz, ou daquilo que se diz. E, de fato, o ser humano não é uma fonte de palavras. O homem é alguém que testemunha, alguém que reproduz palavras, mas não é uma fonte de palavras. Só existem duas fontes de conhecimento, duas fontes de palavras: Deus ou Satanás. Então, irmãos, a gente não está construindo nenhum conhecimento particular, muito pelo contrário, nós somos multiplicadores, nós estamos fazendo com que as ideias de alguém, ou o pensamento de alguém, o conhecimento de alguém chegue ao número maior de pessoas, certo? Então, nós precisamos de palavras nas quais podemos confiar a nossa vida, a nossa família, palavras que de fato sejam a verdade, palavras que sejam eternas, palavras que não mudem, palavras que sejam boas, palavras que nos levem em paz, em segurança, em tranquilidade para uma vida de sucesso em todas as áreas. E é isso que Deus tem a nos oferecer. Conscientes disso, nós precisamos entender o poder das palavras. Provérbios vai dizer que vida e morte está no poder da língua. Jesus afirma que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus também disse em Marcos 11:23-24 que tudo que você disser, crendo no seu coração, não duvidando, mas crendo que se fará aquilo que você diz, tudo que você disser vai ser feito com você. Depois de ouvir os relatos dos 12 espias, Josué e Caleb trazendo um relato em linha com a palavra de Deus e os outros 10 inflamando toda a comunidade de Israel contra a vontade de Deus, contra aquilo que Deus determinou. Nós vemos Deus dizendo que Israel, lá no capítulo 14, Números capítulo 14, verso 28, nós vamos ver Deus dizendo que Israel teria exatamente aquilo que fala. Esses homens estavam dizendo: nós vamos morrer no deserto, nós não vamos sair dessa situação, Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto. E eles tiveram exatamente aquilo que disseram. Eles morreram no deserto. Os únicos que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. Todos aqueles maiores de 20 anos de idade que participaram do censo
não entraram na terra prometida. 40 anos rodando no deserto para morrer, segundo aquilo que eles mesmos disseram. Então nós precisamos saber se as nossas palavras estão produzindo vida ou não. Ah, Adriano, nós estamos aqui vendo um vídeo de ator e você está falando de Bíblia. Sim, porque o início, vamos tentar ser bem didático aqui, bem claro com a proposta que nós temos aqui para você. Antes que haja um personagem, antes do personagem vem o ator. Só que antes de você ser um ator, uma atriz, você é um ser humano e você não pode se desvencilhar da sua humanidade. Você não pode fugir da realidade ou do fato de que você é um ser humano. E existem princípios, existem leis que regem a vida humana sobre a Terra. De novo, nós estamos num mundo criado por meio da palavra de Deus. E nós estamos num mundo governado por meio de palavras. A psicanálise já tropeçou nisso, a psicologia, de um modo geral, entende que tudo é palavra. Todo comportamento humano, tudo que o homem pensa, fala e faz é por causa de palavras que ele recebeu. Então, nós ouvimos, nós lemos a respeito de alguma coisa e nós transmitimos isso, nós ampliamos isso, nós fazemos com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Então, toda a nossa Constituição foi feita em palavras. Tudo que você pensa é palavra. São palavras que estão aí na sua mente, são palavras que estão aí no seu coração, são palavras que estão nos seus lábios. Então, você precisa entender qual é a fonte para que você possa desenvolver o seu trabalho com clareza, de forma consciente, com sabedoria, para que você não seja manipulado, mas para que você entenda que, diante dessas duas fontes, qual fonte você vai abraçar. Certo, pessoal? Fiquem atentos a isso. Eu agradeço a sua companhia e desejo que Deus te abençoe, que Ele ilumine os olhos do seu coração, que Ele traga espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento da verdade, para que, cheio da palavra de Deus, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, você possa ser iluminado em tudo aquilo que você fizer, que você tenha a revelação de Deus a respeito do propósito dele para a sua vida, que você seja uma bênção como herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, mas também descendência de Abraão, os da fé, aqueles que creem como creu Abraão, daqueles que crê e por isso fala a verdade de Deus. Amém? Então que você tenha uma semana maravilhosa, que eu espero que eu possa ter contribuído um pouco mais com aquilo que você tem pensado, que você tem refletido a respeito do seu trabalho. Então entenda a importância das palavras. E se o ser humano está totalmente conectado à dimensão do dizer, nós precisamos ter um cuidado todo especial com o espetáculo que nós estamos fazendo, entendendo que um texto não é apenas bobagem, um texto não é qualquer coisa que foi lançado ali por um autor. O texto vai determinar a vida desse personagem. Mas antes de conhecer a vida do personagem, você precisa entender como a sua vida funciona. Qual é a origem da sua vida, qual é a fonte da sua vida, o que dirige a sua vida de pensamento, o que dirige a sua vida no seu espírito e vai dirigir, consequentemente, tudo aquilo que você faz e fala. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.